Olá, meus amados, tudo bem? Estamos aqui de volta então para mais um discipulado. Nós estamos fazendo esse discipulado online nessas últimas semanas, ou talvez até meses, estudando a respeito do livro de Tiago. E hoje nós vamos entrar no capítulo 4 do livro de Tiago. Olha só, né? Até que não está sendo tão demorado assim para a gente estudar o livro de Tiago, né? E tem sido bênção, bastante edificante para nossas vidas. E hoje nós vamos então começar a ver este capítulo então que vai nos ajudar também ainda mais a amadurecer, ainda mais crescer em Deus. Pois esse é o nosso principal objetivo deste discipulado, amadurecer como filhos, como servos de Deus, como cristãos que somos. Amém? E se você ainda não se rendeu a Jesus Cristo, não entregou sua vida a Ele, por favor, faça isso hoje mesmo, agora, entregue sua vida a Jesus Cristo, para que Ele possa fazer de você o que Ele quer, a vontade dEle, se cumprir na sua vida. Você vai ver que isso é muito mais precioso que qualquer outra coisa que você possa vir a fazer ou a se envolver em toda a sua vida. Amém? Então vamos lá. Tiago, capítulo 4, espero que você esteja já com a sua Bíblia aberta aí no livro de Tiago, e agora abre aí no capítulo 4. Amém, queridos? Vamos lá, Tiago 4, versículo 1, diz assim: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Forte isso, né? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que texto esse, hein, meus amados? Olha quanta coisa boa a gente pode aprender simplesmente nesses 12 versículos aqui. A gente já tem um grande amadurecimento, algo precioso para a nossa conduta na fé, para a nossa conduta como filhos e filhas de Deus. Então você que está aí congregando há um tempo já, ou está começando agora, não importa, sabe? Leia esses 12 versículos aqui, medite neles, estude diariamente, você já vai dar um salto tremendo no seu amadurecimento na fé. Mas nós estamos aqui fazendo nosso discipulado online e nós vamos estudar então o máximo possível aqui, o mais esmiuçado possível aqui, esses 12 versículos. E primeiro do versículo 1 ao 3, vamos ver de novo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então a primeira coisa que nos importa saber é que o texto nos revela claramente de onde vêm nossas lutas. De onde vêm nossas lutas, pastor? A cobiça, a inveja e o egocentrismo ou egoísmo. Dessas coisas o texto já está nos revelando que delas vêm as nossas lutas, as nossas adversidades. Então você pode resumir nessas 4 coisas: a cobiça, a inveja, o egocentrismo ou egoísmo, né? Você pode estar resumindo as suas lutas, as suas dificuldades nessas fontes. Então, nós lutamos porque insistimos em querer o que não é nosso, por exemplo. Quanto mais você deseja aquilo que não é seu, aquilo que é dos outros, seja um bem material, seja alguma pessoa, seja um emprego, seja o que for que você deseja, um ministério, daquilo que não é seu, e você insiste em lutar por isso, algo que não é para você, o que não é seu, pertence já a alguma outra pessoa, mas então você vai padecer nessa luta. Por quê? Porque você está buscando algo pelos motivos errados. Porque comparamos o que temos com o que outros têm.
né? Sempre depreciando o que é nosso e supervalorizando o que é do outro. Como a gente faz isso? E nós lutamos, passamos por lutas e adversidades por causa disso, porque comparamos aquilo que temos com o que outros têm, porque depreciamos aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que o Senhor já fez por nós. Então essas coisas causam muitas lutas para nós. E também nós lutamos porque não recebemos o que tanto pedimos. E por que não recebemos? Porque nossa motivação está errada. O texto diz, vocês não recebem porque pedem por motivos errados. Então qual é a motivação que você tem pedido o que você está pedindo? O que está lá no seu coração, enraizado no seu coração, revelará se você está de acordo com a vontade de Deus ou não. Qual a motivação de que você tem pedido um carro? Qual a motivação que está levando você a pedir uma casa nova? Qual a motivação que está levando você a pedir um emprego melhor, uma promoção no seu trabalho, ou um ministério específico? Qual a motivação, queridos? Muitos não recebem porque estão pedindo pelas motivações erradas. E por causa disso nós acabamos lutando. Passamos meses, anos orando, pedindo a Deus por algo que Ele não vai dar. Por quê? Porque a nossa motivação está errada. Porque nós estamos buscando porque estamos pedindo por cobiça, por inveja ou por simples egoísmo. Você entende isso? Agora vejamos o versículo 4 em diante. Diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que nós vemos nesses textos aqui? Primeiro, a amizade com o mundo, queridos, ou seja, um sistema regido pelo espírito do anticristo, cujo único interesse é dar prazer à própria carne, é inimizade com Deus. Tudo que você liga à sua vida, que representa isso, que está debaixo desse sistema, que só quer alimentar, só quer dar prazer a si mesmo, a sua própria carne, a seus próprios prazeres, isso representa o mundo caído, o mundo do anticristo. E quanto mais amigos deste mundo nos tornarmos, mais inimigos de Deus nós vamos ser. Olha que forte isso, que importante, que relevante sabemos isso. Então se você deseja ser amigo de Deus, existem até músicas que dizem isso, né? Se realmente queremos ser amigos de Deus, precisamos nos colocar nessa posição, nos posicionarmos como inimigos desse sistema mundano. Note, eu disse sistema mundano, não é do mundo em si, o mundo todo. Então o mundo não presta. Não, é o sistema mundano, o sistema regido pelo espírito do anticristo. Esse mundo não nos pertence. O que nos pertence é o mundo criado por Deus, o reino de Deus. Amém? Então você precisa se colocar nessa posição para que você de fato seja amigo de Deus. Nós precisamos entender então a seriedade dessa questão, pois ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. Grave isso. Também precisamos entender que o contrário também é muito claro e importante saber também. Se sou amigo de Deus, serei inimigo do mundo. Então não preciso apenas me posicionar, como eu falei antes, contra o mundo, mas se eu me posicionar o mais próximo de Deus possível, automaticamente eu já vou me colocar na oposição a este mundo. Então entenda isso, queridos. Então importa saber que se eu for amigo do mundo, serei inimigo de Deus. Ao mesmo tempo também precisamos saber que quanto mais amigo de Deus eu me tornar, mais cheio do Espírito Santo, mais próximo dele, mais íntimo dele, automaticamente, queridos, mais inimigo do mundo, deste mundo regido pelo Espírito do Anticristo, eu serei. Amém? Então apenas foque nisso, você já vai estar dando um grande passo para vencer esse mundo, se tornando amigo de Deus. E o Espírito, nós vimos no texto, tem fortes ciúmes e por meio dele conseguimos a graça necessária se mantivermos nosso coração humilde para vencermos a nós mesmos. Amém? Então, quanto mais eu mantiver um coração humilde na presença de Deus, reconhecendo que eu preciso dele em todo o tempo, que eu preciso da ajuda do Espírito, que é ciumento mesmo a meu respeito, quanto mais eu reconhecer isso, mais fácil será eu e de você vencermos a nós mesmos, a nossa carne, governada por esse espírito maligno, que é o espírito anticristo, esse mundo que nós estamos aí lutando dia após dia contra. Amém? Agora a gente volta lá no texto, no versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esse texto é precioso demais. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração.
Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. O que nós vemos aqui, queridos? O que vemos agora é uma lista que nos revela o que homens e mulheres maduros, que é o que nós estamos buscando com esse discipulado, amadurecer, crescer em Deus, precisam entender e responder em obediência. Vejamos então. Primeira coisa, submeter-se a Deus. Eu preciso me submeter ao Senhor, eu preciso submeter a sua palavra. Eu preciso entender que o que Ele me falou é importante que eu obedeça. Eu preciso obedecer. É uma ordem de um pai ao seu filho, ou de um Deus ao seu servo. Então eu preciso, se eu creio na Bíblia como sendo a palavra de Deus, obedecer o que ela diz. Primeira coisa, eu preciso me submeter, reconhecer que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele está sobre tudo e sobre todos, e me submeter a essa verdade. Após me submeter a Deus, então eu encontro autoridade para poder resistir ao diabo. E aí já não vai mais ter aquela legalidade que ele teria sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estou debaixo de obediência, eu estou obedecendo ao meu Pai, eu não estou me rebelando contra Ele, assim como o próprio diabo fez. Então, se eu me submeto a Deus, eu consigo ter autoridade diante do Senhor e também diante deste mundo para resistir ao diabo e àquilo que ele vem a lançar contra a minha vida. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, eu preciso me aproximar de Deus, preciso chegar mais perto dia após dia. Nós sabemos já que a forma mais rápida de se aproximar de Deus é gerando uma intimidade profunda com Ele, é gerando uma intimidade contínua com o Senhor, um devocional correto, onde a gente realmente tem um secreto de qualidade com Deus. Então assim a gente vai se aproximando dEle. Então eu me submeto a Deus, eu resisto ao diabo, e então eu passo a me aproximar ainda mais de Deus. Outra coisa nós precisamos entender aqui, que pecadores precisam limpar as mãos. Então, eu entendo que quando eu me rendo a Jesus Cristo, eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro, mas não me torno uma pessoa perfeita, eu ainda tenho muito a amadurecer e muitos erros ainda vou cometer. E quanto mais erros eu cometer, mais necessidade haverá de eu limpar as minhas mãos. Amém, queridos? Então eu preciso reconhecer isso também, eu preciso limpar as minhas mãos diante de Deus todos os dias, com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, que vem nos lavar, vem nos purificar de todo pecado. E aquele que tem mente dividida precisa purificar o coração. Eu preciso purificar o meu coração para que a minha mente não seja mais dividida. Por que ela está dividida? Porque ainda o meu coração não está completamente purificado, ainda tem coisas erradas nele, ainda tem coisas contrárias à palavra de Deus nele, que quando eu passo a pensar a respeito de algo, o meu coração, que é a fonte das minhas decisões, a fonte das minhas emoções, a fonte dos meus sentimentos, ele começa a misturar tudo, é onde começa a dar os conflitos no meu interior e muitas dúvidas começam a brotar então. Então eu preciso vencer a mente dividida. Como é que eu venço a mente dividida? Mantendo puro o máximo possível o meu coração. E em último lugar, o texto que nós lemos falou a respeito de nos humilharmos ao Senhor, porque aquele que se humilhar diante dele será exaltado. Então eu preciso me humilhar. Você entende o caminho, o processo? Eu primeiro decido obedecer a Deus, me coloco nesse lugar de obediência, então eu resisto ao diabo porque agora eu tenho autoridade. Com isso, menos do diabo na minha vida, mais de Deus, ele se aproxima de mim. Então eu reconheço que sou pecador, lavo as minhas mãos e conforme eu lavo as minhas mãos, obedeço ao Senhor, resisto ao diabo. Quanto mais próximo de Deus eu fico, toda dúvida, toda divisão da minha mente por causa de um coração impuro começa a cair, começa a ser deixada de lado, começa a ser vencida, porque ele começa então a purificar o meu coração. E ainda mais agora eu reconheço que eu preciso dele e ainda mais eu tenho facilidade de me humilhar, porque agora a dureza do meu coração já foi quebrada, a soberba, a arrogância já foi desfeita, então consigo me humilhar ainda mais. Esse é um processo que todos nós queremos amadurecer, precisamos passar. Amém, queridos? E por fim, o versículo 11 e o 12. Diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Só que, queridos, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Forte isso, né? Um texto poderoso e importantíssimo para nós. Agora, olha como esse texto está escrito na Bíblia Viva. Olha só o entendimento que você pode ter. Não se critiquem nem falem mal uns dos outros, queridos irmãos.
Se vocês fizerem isso, estarão lutando contra a lei de Deus, que ordena amarem-se uns aos outros, e dizendo que ela está errada. Olha só que claro isso, queridos. Mas o que vocês têm a fazer não é resolver se esta lei está certa ou errada, e sim obedecê-la. Só aquele que fez a lei é que pode julgar corretamente entre nós. Só ele decide salvar-nos ou destruir-nos. Portanto, que direito têm vocês de julgar ou criticar os outros? Olha só que claro esse texto, queridos. Quando falamos mal, julgamos ou criticamos uns aos outros, na verdade estamos nos colocando no lugar de juízes. E sabemos que juiz mesmo é só o Senhor. Por isso, eu não preciso entrar em muitos detalhes nesse texto, está claro demais. Vamos parar de falar uns dos outros. Vamos parar de julgar, de condenar, de comentar a respeito uns dos outros. Paremos de falar completamente, porque isso não edifica ninguém, não ajuda ninguém e muito menos ajuda nós mesmos. Porque quando mais falamos dos outros, mais nos colocamos no lugar de Deus. Mas quem somos nós para tal feito? Quem sou eu? Quem é você? Para estarmos falando das pessoas alheias. Devemos focar em nós mesmos, cuidar de nós mesmos, cuidar daquilo que nós estamos errados, que nós precisamos mudar. Esse tem que ser o meu e o teu foco, queridos. Todos os dias, o cristão maduro, ele passa a entender que não deve mais se preocupar com a vida dos outros, mas sim se preocupar consigo mesmo e se dedicar a isso, a crescer espiritualmente, a se tornar mais parecido com Jesus e para que ele possa ser uma bênção na vida das pessoas. Há um grande exemplo de um grande homem de Deus para nossas vidas, claro sobre isso. Se você vê alguma coisa errada, não é você que vai destruir ela e fazer certa. Não, apenas construa certo ao lado e todos vão ver que aquilo ali está errado. Amém, queridos? Se um prédio está torto, constrói um reto do lado que todo mundo vai ver que está errado. Você não precisa ir lá e destruir o prédio. Então a mesma coisa, se você está vendo que alguém está fazendo algo errado, que você não concorda, não precisa ir lá e detonar essa pessoa, não. Faça a coisa certa, aquilo que você julga ser certo, aquilo que você acha correto. E as pessoas vão ver por si mesmas, ou a própria pessoa vai perceber por si mesma que ela pode melhorar, pode mudar, ou ela precisa mudar. Amém? Vamos falar menos e agir mais. Vamos dar um bom testemunho. Vamos nos tornar referências para as pessoas. Vamos fazer a diferença. Não vamos nos envolver em fofocas, em bobagens, em comentários, sabe, que não acrescentam em nada. E no trabalho isso acontece demais. Eu tenho lutado hoje mesmo, nesses dias, eu tenho lutado para não cair nessas ciladas, porque tem um ou outro que gosta mesmo de falar dos outros. Então ele vem, daqui a pouco você já está concordando, daqui a pouco você já também está comentando, daqui a pouco você está dando a sua opinião, seu palpite. Não faça isso, amém? Se alguém vier falar mal de uma outra pessoa para você, apenas saia de perto, apenas nem comente nada, apenas tá bom, sabe, tipo, corta o assunto, não dá assunto, não leva adiante, até que essa pessoa pare então de puxar esses assuntos com você. Mas não se deixe levar pelas más conversações, amém? Para que o seu coração não seja corrompido, para que seus bons costumes, seu bom testemunho não seja corrompido, em nome de Jesus. Amém? Então deixe essa palavra no seu coração. Esses são os estudos que eu pude aprender basicamente, né, do livro de Tiago, desse capítulo, desses primeiros 12 versículos do capítulo 4. Espero poder ter edificado e ter ajudado você a crescer um pouco mais. Amém? Vamos orar? Pai, te louvo, te glorifico por cada vida, Senhor, que está assistindo, está acompanhando esse discipulado, o que virá assistir, que em nome de Jesus, Senhor, abençoe essas vidas, em nome de Jesus, com o teu poder, com a sua glória, trazendo cura, restauração, salvação e amadurecimento espiritual, para que essas pessoas possam caminhar na sua fé, caminhar com Deus, da maneira que o Senhor deseja ou espera. Em nome de Jesus, eu as abençoo, meu Pai, aqueles que estão assistindo sejam plenamente abençoados e amadurecidos no Senhor, para a glória de Deus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Mais uma vez, obrigado por estar comigo junto aí, vendo cada vídeo, assistindo, compartilhando, curtindo. Obrigado realmente por estar aprendendo junto comigo na palavra de Deus. Que Deus abençoe essa vida e que você possa continuar ajudando a outras pessoas a conhecerem esse discipulado e estarem estudando junto conosco. Amém, queridos? Então, que Deus abençoe essa vida em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.